Zazá, Lola, eu tenho um espelho mágico aqui. Vocês querem brincar com ele? Sério, pai? Um espelho mágico? Eu quero brincar disso. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, Com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, eu aprendo tanto com ele. Puxa, que bom. Então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, Pois nele a gente vê a cara e ver melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos. e todos merecem respeito. O seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo e lá no fundo um mundo melhor. Depende do que você aprende. Com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Aos outros, dou o direito de serem como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Quem eu sou? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Uma pergunta que devemos nos fazer constantemente, levando em consideração não somente as nossas características físicas, o que nós vemos no espelho, mas as qualidades que carregamos nos nossos corações, com o dever de nos melhorarmos sempre. Se é hora de cantar, Vamos cantar, se é hora de passear, vamos passear, se é hora de brincar, vamos brincar. mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear.
Jesus, Mestre querido, neste momento, Senhor, nos reunimos em Seu nome para mais um estudo da nossa evangelização. E rogamos a Ti, Mestre, Suas bênçãos, Seu amparo e Seu amor para todas as nossas vidas, para as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todos aqueles que aqui estão assistindo ao nosso estudo. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, galerinha! O tema da nossa aula de hoje é: quem sou eu? Difícil essa pergunta, hein, minha gente? Então vamos lá analisar e pensar juntinhos. Fisicamente, qual é a cor do meu cabelo? É preto? É castanho? É branco? Ou eu sou loira? Eu sou alta ou baixa? Gorda ou magra? E os meus olhos são azuis? Pretos? Castanhos? Vamos seguindo. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir à praia, ao cinema, brincar, ir à evangelização, assistir às aulinhas do GEAL. Então, gente, até aqui tá fácil de descobrir, não é isso? Então, vamos continuar? Eu sou uma pessoa calma ou nervosa? Alegre ou triste? Eu gosto de ajudar meus coleguinhas na escola? Eu consigo perdoar uma pessoa que me fez algum mal? Então, essas perguntas, quando a gente faz, a gente está fazendo um autoconhecimento, né, de nós mesmos. Porque todos nós somos especiais, porque nós fomos criados por Deus e somos únicos. Não existe ninguém idêntico a ninguém. Existe parecido, mas idêntico não. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e com a mesma oportunidade de melhorar. Nós crescemos e nos transformamos o tempo todo, e isso é muito importante. O autoconhecimento, ele deve ser alegre. Devemos nos sentir felizes ao realizá-lo, como estamos fazendo agora. Então é muito importante que a gente faça esse autoconhecimento, que a gente possa conseguir analisar e verificar o que eu estou fazendo de errado para poder fazer o correto e o que eu já faço correto que eu posso melhorar mais ainda. Então isso é muito importante para a gente poder conseguir melhorar e progredir. Sem esse autoconhecimento fica mais difícil. Então, hoje eu já consigo perdoar? Hoje eu consigo compreender? E essa transformação ela é diária e isso é muito importante. Então agora nós vamos assistir um vídeo com uma bonequinha que ela nos fala mais sobre esse assunto, né? Sobre essas características de quem eu sou, né? As minhas características físicas, as minhas características de personalidade. Então vamos lá assistir o vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar. Beijos!
corrigindo o nosso quarto. Quem é você? O meu nome é Jonas. Não sabia que bichos de pelúcia podiam falar. Ora. Se bonecas podem. Mas eu não sou uma boneca. Sou uma menina. Xiii! Veio com defeito de fabricação. Fizeram uma boneca e esqueceram de dizer pra ela que ela é uma boneca. Ela pensa que é gente. Oba! Gente nova no pedaço. Tá vendo, Jonas? Ele me chamou de gente. Oh, isso é maneira de falar, sua boba. Conta pra ela, Tony. Conta. Diga a ela se ela é ou não é uma boneca. Uma bela boneca. Qual é o seu nome? Bia! Mas eu sou uma menina. Quem é você? Tony! Eu sou um menino boneco. E adivinhe, Bia, adivinhe o que mais eu posso ser? Bom, pelas suas roupas eu diria que um guerreiro. Exatamente! E posso ser o que eu quiser. Eu estou ficando confusa. Vou falar com a minha dona. Falar com quem? Bonecas só falam com bonecos. Jonas, eu acho que a gente vai precisar contar umas verdades para esta boneca. Ela não sabe o que é ser gente. Um momento. Por favor. E ele, quem é? Ele é um quadro mágico. E ele sabe o que é gente? Ele sabe de tudo. E desenha muito bem, viu? Manda ver, quadrão. Gente é assim, tem esqueleto, sangue que corre nas veias. Gente é muito engraçado, porque é tão grande e tem medo de barata e de rato. Gente adora se vestir, cada um de um jeito. Gente cresce, se transforma o tempo todo e é tão diferente. Mas tudo que é gente respira de verdade. Entendeu agora? Você não respira, não é gente. É feita de plástico, não é gente. Ai. E se esse quadro estiver errado? E se ele for burro? Olha que o nosso amigo fica com raiva, é? Entendi. Desculpa, hein, quadrão? Ele me desculpou? Oh, claro que sim. Este gesto significa que está tudo bem. Ah, então este significa que está tudo péssimo. E está. Por quê? Porque se eu sou uma boneca, eu não sou gente diferente, sou igual a todas as outras bonecas. Não, Bia. Todo mundo, gente e brinquedo é especial e único. Porque cada um de nós tem coisas iguais aos outros. Mas também pode ser bem diferente. É isso aí, Bia. Na fábrica tinham 10.944 soldados iguais a mim. Mas só eu gostava de tocar gaita. Como é que eu vou saber o que eu tenho de igual e diferente das outras bonecas? É só perguntar pra você mesma quem você é. Quem sou eu? É fácil descobrir. Você tem que pensar nas suas características. Características. Suas particularidades, seus traços. Traduzindo, seus cabelos, seu corpo, seu jeito, suas qualidades e também seus defeitos. Pense naquilo que você gosta e naquilo que você não gosta. Aí você vai descobrindo quem é. Quem sou eu? Quem eu sou? O que eu gosto, não gosto, quero, desquero. Aonde vai e da onde vem e vai descobrindo quem é você. Eu sou...
Eu sou... Eu? Sou eu. Vai, Bia, estou pronto. Quem é você? Eu não sei por onde começar. Comece pelas suas características físicas. Eu sou uma menina. Hã? Boneca. Menina boneca? Meus cabelos são vermelhos. Vermelhos? Meus olhos são verdes. Verdes. E eu sou linda. Linda. Menos, Bia, menos. Mais. Tenho um dia de nascido da caixa de presentes. Eu sou muito curiosa, faladeira. Eu concordo, faladeira. Agora, os gostos de Bia. Eu gosto de sol e adoro dançar. Que bom, porque eu gosto mesmo é de cantar. Então, Jonas, estou indo bem? Eu acho que sim. Você já sabe quem é. Mas conhecer-se é um caminho muito longo e você está apenas começando. E só tem um probleminha. Qual? Você esqueceu de dizer que eu estou lhe ajudando. E eu? Espertinho. Escreve aí, Tony. Eu tenho 2 novos amigos e acho que a gente vai se divertir muito neste quarto de brinquedos. Eu conheço esse barulho. Mãe, cheguei! Ela voltou da escola. Minha dona! É sempre assim. Brinquedo novo. Ganha mais beijo. Gostaram da história? Vocês viram que a boneca estava aprendendo a descobrir quem era ela? Ela pensava que era gente. E nós? Somos gente? Somos, né? Mas estamos aprendendo a ser gente melhor. E esse é um longo caminho, mas a cada dia somos mais humanos, mais gente. Vocês não acham? Estamos melhores sim, antes éramos mais brutos, homens da caverna. Mas confesso que ainda temos um pouco desse homem dentro da gente. E para sermos mais humanos, a primeira tarefa é descobrir quem somos nós. Assim a boneca da história fez. Começou pelas suas características físicas, seus cabelos, a cor dos seus olhos, cada parte do seu corpo. Faz isso também. Fique na frente de um espelho e preste atenção em cada detalhe, pois cada parte do nosso corpo tem uma função, um objetivo. Por exemplo, você sabe para que serve a sobrancelha? Para proteger os olhos, por exemplo, do suor que cai pela nossa testa. Ela também é importante para auxiliar na nossa expressão, por exemplo, espanto, dúvida e outras expressões mais. Através do nosso corpo, manifestamos nossas emoções. Se eu estou triste, pode até rolar uma lágrima, ou feliz, dou aquele sorrisão. Saber compreender o que acontece com a gente é se autoconhecer. Lembra o que o cachorro de pelúcia falou para a boneca Bia na história? Ele falou assim: pense naquilo que você gosta e não gosta de fazer. As suas qualidades e defeitos também. Aí você vai descobrindo quem você é. Isso mesmo, nós vamos vendo que nós temos algumas coisas iguais aos outros, outras bem diferentes. Mas todo mundo é especial e único. Vocês lembram também na história que o Tony, o menino boneco, disse? Ele falou assim: posso ser o que quiser. Isso mesmo, temos a nossa liberdade de escolher. Ser uma pessoa que se esforça para melhorar ou ficar parada não fazendo nada. É muito importante
A gente se conhecer, prestar atenção nos nossos sentimentos e perguntar para a gente mesmo: por que eu estou triste? Por que eu estou chateado? O que me deixa feliz? Saber como somos nos ajuda a conviver melhor com as pessoas. Nossa, imagine um mundo melhor. Para isso bem acontecer, tudo deve começar pela gente. Então, vamos agora a uma atividade? Diga lá, tia Cris. Oi, turminha, tudo bem? Então, eu sou a Cristiane Pedrosa, vocês podem me chamar de Cris. E para a atividade de hoje, a gente vai precisar de folhas, pode ser folha de caderno, folha de ofício, folha branca, lápis de cor, canetinha, material de pintura que você tiver, lápis e borracha. Lápis e borracha. A gente também vai precisar da ajuda de um adulto. Por quê? A gente vai fazer o perfil do Evangelizando. A gente vai fazer o nosso perfil. Sabe quando a gente põe a mão no papel e faz um traçado em volta da mão e desenha uma luva, como diz a música do Toquinho? Então, dessa vez, a gente vai botar o rosto no papel e vai fazer um traçado no nosso perfil, para ver como é o nosso rostinho na folha de papel, desenhando a nós mesmos. Mas, para isso, é importante que a gente tome muito cuidado com o lápis, com o olho, com o rosto. Então, talvez seja melhor a gente pedir ajuda de um adulto responsável, tá ok? Muito cuidado, não façam isso sozinhos em casa. Eu vou pedir ajuda da minha filhota. Bom, agora bem de pertinho a gente vai ver como é que faz. Eu separei aqui as folhas de papel, o lápis e a borracha. Vou encostar o meu rosto, a folha de papel está em cima da mesa, eu vou encostar o meu rosto na mesa e vocês vão poder ver essas mãozinhas que vão me auxiliar fazendo o traçado do rosto para mim, tá ok? Então, o desenho que fica marcado na folha fica bem clarinho com lápis. Agora eu vou reforçar ele com lápis e vou desenhar o que está faltando. Olha aqui. A parte do olho, o nariz, a boca, o queixo. Aqui vem os cabelos. E desse lado você desenha o seu rosto e desse lado você coloca aquelas coisas que você gosta muito. Vou te mostrar como é que vai ficar o meu. Então, galerinha, agora dá pra ver bem como é que ficou meu desenho. Eu fiz um esboço de lápis. Eu não sou desenhista, né? Mas com o auxílio do perfil, eu consigo fazer a marcação do nariz, o ladinho da boca, marco o queixo, desenho o cabelo, coloco os olhos, a sobrancelha. E desse lado aqui, eu coloco coisas importantes para mim. Você tanto pode escrever como desenhar. No meu eu coloquei histórias, porque eu adoro ler e contar histórias, coloquei gentileza, evangelização, arte, Deus, Jesus, bondade, desenhei uns rostinhos felizes, umas flores e uns corações. E agora eu vou colorir para ficar bem bonito. Depois de colorido, eu mostro uma foto para você, mais de perto, para você ver direitinho como é que ficou o meu perfil. E não esqueça de fazer em casa, com a ajuda de um adulto, tá ok?
Então, galerinha, vou mostrar pra vocês como é que ficou meu desenho. Eu não tenho muita técnica de pintura e nem de desenho também, mas com essa técnica do perfil fica bem legal pra gente fazer um autorretrato. Pensar que nós somos todos obras-primas de Deus e que Ele nos desenhou, nos imaginou, e aqui estamos nós, vivendo mais uma oportunidade de aprender. A gente termina o GEAL de hoje com a prece. E não fica triste não, porque semana que vem tem mais. A gente volta. Tchau! Agora nós vamos à nossa prece final. Agradecer por essa oportunidade desse estudo, que a gente possa, Senhor, nesses momentos, nesses minutinhos, absorver, Senhor, seus ensinamentos, acalentar os nossos corações, sentir esse aconchego nessas palavras de afeto, de amizade, de companheirismo, e que a gente possa sair desse pequeno encontro virtual melhores do que nós entramos. Com a sua permissão, a gente encerra o estudo de hoje. Graças a Deus. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Ouça o vento da folhagem, veja a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir
a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, então a luz do sol e a lua. Pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
Existe a voz que se levanta e canta, canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. E mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador, Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador, pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo.
Boa noite, irmãos queridos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. É muito bom tê-los conosco e que possamos, a partir desse momento, nos conectar com a nossa casa querida, visualizar que estamos no 100, já fomos abraçados por nossos amigos queridos, lembrando que o afastamento é apenas físico, pelo pensamento e pelo coração estamos sempre juntos. E que agora estamos sentados lá no Salão Alfredo, para juntos acompanharmos a reunião. E estamos sentindo as vibrações amorosas de Miquel, Catuíte, das irmãs Margaritas e de toda a espiritualidade amiga nos envolvendo. Estudo da noite de hoje. Página de abertura com a nossa jovem Maria Eduarda, hoje em forma de poesia. No Livro dos Espíritos, estamos finalizando a Lei de Progresso. O companheiro Renato fará as reflexões das questões 798 a 802, a influência do Espiritismo no progresso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 1, já falamos da primeira revelação, falamos da segunda, e hoje a nossa querida companheira Michele nos traz a terceira revelação, o Espiritismo. Que nossas mentes e corações estejam abertos para os ensinamentos da noite de hoje, que tenhamos uma boa noite de estudos. Fiquem com Deus. Do livro Parnaso Além Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Cassimiro Cunha. Espiritismo. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o Mestre amado é Jesus.
Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. Que nossos corações possam estar abertos para receber as bênçãos que esta noite serão distribuídas. Obrigado, amigos espirituais, por estarem aqui conosco e nos ajudem a compreender as lições de hoje. Obrigado a todos e que possamos ter uma reunião serena e esclarecedora. Obrigado, Pai. Que possamos dar por iniciado a reunião na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso bondoso Pai nos acompanhe nesta noite e que as nossas mentes e corações estejam abertos para os ensinamentos e os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Hoje, no estudo do Livro dos Espíritos, iremos comentar as perguntas 798 a 802, que tem como título Influência do Espiritismo no Progresso. Estas perguntas estão na parte 3ª, no capítulo 7, que fala da Lei do Progresso. Acredito que a primeira pergunta que deveremos fazer dentro deste tema é a seguinte: o que é progresso? E lendo as definições dadas nos nossos dicionários, encontraremos as seguintes frases: ato de progredir, marcha para diante, desenvolvimento considerável na tecnologia e em outras áreas que representam melhor qualidade de vida, processo evolutivo da civilização. Mas quando falamos em progresso, quase invariavelmente nos vem à mente toda a evolução tecnológica que nos proporciona mais conforto, mais bem-estar material e melhoria na nossa qualidade de vida. Vemos a medicina progredindo em passos largos, nos apresentando novas soluções para antigos problemas de saúde, nos ajudando a viver mais e melhor. A engenharia, através dos seus variados setores, nos entregando novas tecnologias que nos ajudam a ir de um lugar para o outro com mais conforto. Tecnologias que nos auxiliam no nosso dia a dia, nos nossos afazeres de casa, e com isso nos proporcionando mais tempo para nos dedicarmos a outras atividades. Também não podemos esquecer do avanço tecnológico que nos ajuda a explorar o nosso mundo e o universo com uma infinidade de mundos e estrelas. Sem falar da área da tecnologia digital, que está proporcionando uma verdadeira revolução nos dias de hoje, auxiliando vários setores a irem muito além do que podiam imaginar há poucas décadas atrás. E hoje somos um exemplo vivo disto. E estamos aqui nos comunicando através dos meios digitais, podendo ser proporcionado conteúdos de grande interesse a diversas pessoas e alcançando lugares que antes não seriam possíveis. Mas o processo evolutivo da civilização se resume somente a este desenvolvimento da tecnologia e das outras áreas que tornam melhor a nossa qualidade de vida? Desde o surgimento do homem, como conhecemos hoje, podemos observar um outro aspecto do progresso da humanidade, que é o progresso do pensamento humano. Esse progresso do pensamento humano
nos ajudou a construir a sociedade na qual hoje vivemos. Ao sairmos das cavernas, deixamos de ser individuais para nos tornarmos coletivos, o que possibilitou a formação de comunidades e, posteriormente, vilas e cidades. Ao longo dos séculos, surgiram grandes pensadores que deram uma direção na nossa forma de ver o mundo, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Moisés, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, além do maior de todos, que é Jesus. Mas apesar da evolução do conhecimento e do pensamento humano, e do legado deixado pelos grandes pensadores, existiu e ainda existe comportamentos, atitudes e formas de pensar que têm colocado a humanidade em situações de grandes perigos e desastrosos conflitos. O egoísmo e o orgulho têm contribuído de forma primordial para os acontecimentos nada felizes que encontramos ao longo da nossa história. Este egoísmo e orgulho, juntamente com a vaidade, deturpam os pensamentos e os conhecimentos luminosos, que nos conduziriam por momentos mais harmoniosos e menos conflituosos. Filho direto deste procedimento orgulhoso e egoísta, temos a visão materialista, que nos conduz ao apego à vida e às coisas materiais, ao consumismo exagerado, ao niilismo, que é a negação ou descrença absoluta em relação a princípios, sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais, que tem como consequência desastrosa, ao longo do tempo, o suicídio, que é pandêmico nos dias atuais. Com a negação da vida futura, a satisfação imediatista dos interesses pessoais passa a ser o objetivo, de forma desenfreada, do homem inserido nesta sociedade, em sua grande maioria. No Livro dos Espíritos, parte 3, capítulo 12, pergunta 914, o Espírito de Verdade nos esclarece que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E ele completa afirmando que esse é o papel da educação. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, encontramos o questionamento de Kardec a respeito de como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Os Espíritos são enfáticos na resposta que leio a seguir. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. O Espiritismo, com seu tríplice aspecto, que é a ciência, filosofia e religião, nos entrega recursos e ferramentas para que possamos trabalhar o nosso progresso como ser integral, nos impulsionando na direção de descobrirmos os verdadeiros interesses, fazendo com que nos tornemos melhores cidadãos e, com isto, participarmos de maneira ativa no progresso da humanidade. Mas não achemos que o progresso se fará da noite para o dia.
percebemos ao longo da nossa história como humanidade que novas formas de pensar se defrontaram com resistências inúmeras e demoraram largo tempo antes de se firmarem e se tornarem populares. Com as ideias espiritistas, não há de ser diferente. E Kardec questiona os espíritos superiores a respeito na pergunta 800 do Livro dos Espíritos. Não será de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Assim responde os espíritos. Seria conhecer bem poucos homens imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo e, por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os outros. O Espiritismo faz parte de um processo planejado por Jesus junto às entidades celestes. E no futuro, a crença na imortalidade da alma e na reencarnação farão incontestavelmente parte do conhecimento geral, como hoje o Sol ser o centro do nosso sistema de planetas faz parte do nosso. E acerca disto, os espíritos superiores respondem à seguinte pergunta de Kardec: o Espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? A resposta dos espíritos é a seguinte: certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode simular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Kardec, com grande sabedoria, nos deixa em nota uma complementação da resposta dada pelos espíritos. Assim ele escreveu: as ideias só se transformam com o tempo, e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração, e pouco a pouco acabam por desaparecer com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Certamente, não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dá-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará.
Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. Kardec explica bem o processo longo de transformação das ideias, deixando claro que não se muda de uma hora para outra os pensamentos por nós adotados. E quanto a isto, é só olhar para nós e nos perguntarmos: aquele pensamento ou hábito que hoje nós consideramos inapropriado, quanto tempo levou, ou pelo menos, no meu caso, ainda está levando, para que realmente o abandonássemos? Quando as raízes são profundas, leva-se tempo para retirá-las completamente. Fazendo uma comparação, é muito mais fácil construir uma casa do zero do que reformar uma casa por completo. Reformar uma casa, você tem que quebrar paredes, refazer parte elétrica, refazer encanamento e várias outras coisas que vão surgindo ao longo da reforma, para poder modernizá-la. Já a casa construída do zero, é só montá-la de acordo com a planta criada. Renovar nossas antigas ideias e os hábitos que possuímos passa por esse processo de primeiro ter que deixar de pensar naquilo que há tempos pensamos, para ir pouco a pouco colocando novos pensamentos que substituiriam os antigos. Ainda há o fato de que, mesmo quando nos deparamos com provas irrefutáveis a respeito de uma nova ideia, muitas das vezes teimamos em não aceitá-la de imediato, em função do nosso orgulho e egoísmo, criando alguma teoria da conspiração ou qualquer outra desculpa para não sairmos de nossa ostra, aparentemente confortável. E os espíritos conscientes do nosso comportamento respondem à pergunta 802 do Livro dos Espíritos, que Kardec escreveu assim: visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Assim é a resposta dos espíritos. Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos. Embora ainda haja homens que o reneguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob os seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Pois, como disse os Espíritos, é pelo crivo da razão que nos convenceremos a respeito de uma nova ideia. Pois a nova ideia só fará sentido para cada um de nós à medida que ela encontrar em nós o amadurecimento necessário para analisá-la sem preconceito ou qualquer outro tipo de veto, para podermos encontrar desta forma o seu verdadeiro sentido, o que fará com que a abracemos com a mente e o coração. O nosso progresso com isso segue de acordo com a nossa maturidade, para compreender todo o processo que começou no átomo e seguirá até o arcanjo. E durante todo esse período, vamos absorvendo e aprendendo com o mundo que nos rodeia e com os ensinamentos que nos são legados por espíritos venerandos, encarnados ou não,
de acordo com a nossa condição atual. E vemos esta ideia descrita na resposta dos Espíritos para a seguinte pergunta de Kardec. A pergunta é a 801 do Livro dos Espíritos. Por que os Espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Assim responde os Espíritos. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desconfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio dos seus ensinos, mesmo os incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. O advento do Consolador prometido na figura do Espiritismo nos fornece um impulso que nos fará caminhar em passos mais largos na direção do nosso Pai. A humanidade, aos poucos, emerge da idade infantil, adquirindo mais maturidade para compreender tudo que a cerca. O nosso papel como espíritas é ratificar com o nosso comportamento e ações o ideal de amor deixado pelo Cristo e relembrado pela codificação. Tudo que pertence à natureza há de ser consagrado como conhecimento geral, e a imortalidade da alma, juntamente com a reencarnação, farão parte desse conhecimento geral, como dito antes. Tudo tem o seu tempo, mas não podemos ficar de braços cruzados aguardando que venha até nós o reino de Deus. Somos nós, os trabalhadores da última hora, que devemos empunhar a enxada e continuar a arar e semear o solo que se desdobra à nossa frente, a fim de podermos apreciar e vivenciar o florescer de uma nova era, sob a égide de uma única religião que realmente nos liga ao nosso Pai, a religião do amor ensinada por Jesus. Muito obrigado a todos e que tenham uma boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu sou Michele, trabalhadora e expositora do Centro Espírita Miguel. Hoje vou compartilhar com vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, itens 5 ao 7, o Espiritismo. E aí nós vamos relembrar um pouquinho o que a lei de Deus nos acrescentou. Nos acrescentou a base mínima nas relações entre as pessoas, limites claros para a ação entre os seres humanos, base mínima para as nossas relações com Deus único. No início, nós falamos de Moisés e as leis necessárias àquela época. O mundo divino, pelas leis de Deus, nos enviou Moisés e com ele os 10 mandamentos para o grande degrau da evolução espiritual da humanidade. O conhecimento de um Deus único, um pouco de moral a um povo ainda rebelde. Com isto, preparando-os para conhecer depois de alguns séculos o advento de Jesus. Jesus veio habitar, isto é, encarnar entre nós por um determinado tempo, não modificando as profecias, não destruindo a lei, mas trazendo luz à humanidade, ensinando o amor, pregando a moral, mostrando a vida espiritual. Jesus encarnado esteve pouco tempo entre nós,
mas fazem mais de 2000 anos e até hoje lembramos de seus ensinamentos, que são luz, são a luz da humanidade. Jesus veio nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que Jesus acrescentou? Que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Caminho que os conduz até a pátria espiritual, amor, caridade e perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como se reconciliar com Deus? Reforma íntima, transformação das atitudes. Pois bem, Jesus mostrou aos seres humanos que existia o elo entre o céu e a terra, entre o mundo físico e o mundo espiritual, assim proporcionando ao ser humano o conhecimento da vida espiritual. Nosso Pai misericordioso, que nunca abandona seus filhos, para confirmar o Evangelho de Jesus e dar mais significado à missão dos mestres, ele nos trouxe o codificador do Espiritismo, que todos sabem que foi Allan Kardec. E aí Kardec, com a codificação do Espiritismo, nos trouxe que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas, incessantemente ativas da natureza, como uma fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo, ele não veio mudar as leis e nem os ensinamentos de Jesus, e sim dar mais ênfase aos ensinamentos do Mestre, mostrando assim aos seres humanos, a nós, a bondade do Pai Eterno, para conosco, que somos seus filhos, através da reencarnação, dando-nos várias oportunidades para que um dia conseguimos chegar à perfeição espiritual. Não foram os espíritos que inventaram a reencarnação. O ensino da reencarnação vem de muito longe, de povos antigos e doutrinas remotas. O Espiritismo aceitou como herança eminentes filósofos e doutrinas respeitáveis. Jesus e seus apóstolos, promovendo o seu estudo, a sua difusão, a sua explicação e interpretação dos textos bíblicos, eles explicaram e interpretaram as leis e as histórias. A reencarnação é antiguíssima, conhecida e professada antes do Cristo, na época do Cristo e até hoje em nossos dias atuais. Vejam bem, estou falando do conhecimento da reencarnação e não do advento do Cristo. Muitos já acreditam em outra vida, porém,
não tinham o conhecimento da vida espiritual, o espiritismo como doutrina. O conhecimento veio depois de Jesus, ensinando as leis eternas que não devemos transgredir. Há mais de um século, o Espiritismo apresenta-nos a crença num Pai justo e bondoso, e cujas leis eternas dá a cada um conforme suas obras, aclarando a promessa de Jesus que nenhuma ovelha se perderia através da reencarnação. Na reencarnação, a justiça é incorruptível, é igual para todos, mostrando a ilimitada bondade do Pai. O Espiritismo não veio revogar as leis da evolução. As suas concepções significam que a humanidade experimentou um surto evolutivo que possibilitou uma compreensão mais nítida dos problemas da vida material e espiritual, sem apresentar soluções mágicas, com a pretensão de derrogar as leis da natureza. A doutrina espírita, ela possibilita desvendar o véu que encobre o destino dos seres humanos, mostrando que a luta incessante é o veículo do seu progresso e consequente redenção espiritual. E aí eu trouxe para a gente dar uma relembrada, né, no Pentateuco, e são os livros da codificação, que é o Livro dos Espíritos, que foi escrito e lançado em 1857, e aí depois veio o Livro dos Médiuns, em 1861, e aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, logo após veio o Céu e o Inferno, em 1865, depois a Gênese, em 1868, e após Obras Póstumas, em 1890. E o Espiritismo é a doutrina do esclarecimento. E aí a gente pode colocar esse esclarecimento todos em letra maiúscula, porque é a luz do nosso caminho, é a redenção, porque ampara a nossa fragilidade, é a renovação, porque nos aponta rumos certos. O Espiritismo veio para restabelecer os ensinamentos de Jesus, para reforçar, para reafirmar. É a certeza da imortalidade do espírito. Através dele, sabemos que o ser humano não acaba pela desagregação do corpo físico, que a vida além túmulo persiste em sua integridade. Através do Espiritismo, sabemos que a criação não é limitada, ela é ilimitada, é eterna em sua imensidade. O Espiritismo nos demonstra que somos cidadãos do universo, que vamos do simples ao composto. Aos poucos, nos elevamos espiritualmente e atingimos a dignidade de seres responsáveis, cada vez com mais conhecimento, e conhecimento novo, que em nós se fixa e nos faz perceber em um curto espaço de tempo horizontes mais extensos e nos faz desfrutar de uma felicidade mais perfeita. A filosofia espírita, ela alenta o coração, ela considera os infelizes e os deserdados desse mundo como irmãos a quem devemos apoiar. Através disto, sabemos que é apenas uma questão de tempo. A distância que separa o ser humano selvagem, embrutecido, do ser humano gênio,
de um país civilizado, o ser humano sem moral, do ser humano amoroso e sem egoísmo. E aí, às vezes, a gente se pergunta assim: eu me identifico com a doutrina espírita, eu quero ser espírita, eu quero conhecer, mas por onde eu posso começar? E aí nós temos a sugestão de começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, depois pelo Livro dos Espíritos, depois pelo Livro dos Médiuns, depois pelo Céu e Inferno, depois pela Gênese e logo após por obras póstumas, para que fique melhor entendido e a gente não fique confuso. E a mensagem do Espírito da Verdade, através da codificação de Allan Kardec, está em pleno processo de implantação na Terra e fará com que a humanidade descortine novos horizontes. E cabe a nós, a cada um de nós espíritas, propagarmos essa mensagem. O Espiritismo, ele unifica todos os ensinamentos de Jesus e se acentua sobre essa base, com o objetivo primário de levar toda a humanidade a seu engrandecimento através do aprimoramento moral, da reforma íntima e da assimilação das leis do amor, sem limitações. O Espiritismo, ele é renovador e seu verdadeiro objetivo fundamental é fazer com que os seres humanos se compenetrem, consigam se convencer intimamente de suas responsabilidades no sentido de que se reformarem através do conhecimento e da vivência dos preceitos evangélicos. Nós, no Espiritismo, temos total responsabilidade pelos nossos atos, pois sabemos que somos os únicos a responder por nós mesmos. Não é uma doutrina fácil. Não nos leva ao céu. Com muito esforço e com os pesados encargos naturais de uma vida modelada pelos ensinamentos evangélicos, que muitas vezes, por nossos erros, nos impõem longa caminhada, através da porta estreita e do caminho escabroso, daquele caminho árduo, daquele caminho áspero. E quais os efeitos do Espiritismo? Desenvolver o sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas. Resignação frente às dificuldades da vida. A certeza no futuro, cuja felicidade depende apenas de nós mesmos. Estimular no homem o perdão e a tolerância com os defeitos alheios e eliminar o egoísmo. Porque nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o Espiritismo. Essa doutrina que nos mostra a igualdade entre todos os irmãos. Somos todos filhos do mesmo Pai. E esse Pai mostra que o caminho é o da luz para todos e que todos nós um dia evoluiremos rumo à perfeição. O Espiritismo nos mostra o mundo divino, o reino de Deus. E aí eu trouxe para a gente essa imagem, onde a gente pode fazer uma comparação das revelações. E é bem interessante, porque quando Moisés veio, ele trouxe os 10 mandamentos. E aí, basta o homem ficar sentado para ir ao céu e basta não fazer nada? Será? E logo após veio Jesus, com a lei de amor, caridade e perdão.
pedindo para que a gente agisse. Jesus condena a omissão, quer a transformação das atitudes humanas. E se a gente for buscar nos exemplos, a gente vê isso o tempo todo. Jesus nos fazia agir, né? Nos fazia nos movimentar. E logo após veio Kardec com a codificação do Espiritismo, que junto aos ensinamentos de Jesus nos faz ver, nos ajuda nessa reforma íntima que nos leva à evolução e à compreensão do amor e da necessidade do bem. E é interessante que, conforme a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai começando a se questionar, a gente vai começando a se perguntar sobre várias coisas que nós fazíamos no passado e que hoje a gente vê que não nos cabe mais fazer. Nos causa um certo incômodo. E aí eu tenho até uma lembrança de uma amiga da nossa casa mesmo, onde ela dizia: quando eu ia no mercado antigamente, na hora de pesar o saco de batata, o carinha lá não fechava, eu botava mais 2, 3. Hoje eu não consigo fazer mais isso, não. É engraçado porque são pequenos gestos, são pequenas atitudes que a gente vê que através dos ensinamentos de Jesus e do seu evangelho, a gente consegue ir atendendo ao planejamento que o Pai fez para nós. Aqui estamos nós para aprender o Espiritismo através do Evangelho de Jesus. E que possamos, nessa encarnação, evoluirmos um pouco mais, aprendendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Já demos o primeiro passo. Agora, precisamos ir mais à frente para o caminho da evolução espiritual com Jesus. E é justamente essa reforma íntima, é aquilo que a gente pega de dentro para fora e vai transformando. E aí, o Evangelho nos convoca à compreensão de que cada um de nós somos os mesmos espíritos que ouviram os 10 mandamentos, direta ou indiretamente. Somos os mesmos espíritos que tiveram algum contato com o Cristo à sua época, de forma direta ou indireta. Que somos chamados pelo Espiritismo trabalhadores da última hora, a terceira revelação, a acordar para a reforma íntima que nos leva a compreender a necessidade do bem e do amor, a fim de que possamos evoluir e poder permanecer no planeta, para que só receberá espíritos mais evoluídos, com provas e expiações para a regeneração. Precisamos pensar, precisamos caminhar. Que a paz de Jesus esteja com vocês, iluminando seus familiares, seus lares, e que possamos levar a palavra amiga àqueles que necessitam. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Jesus. E assim, alimentados com os ensinamentos do Teu Evangelho, Pai, te agradecemos pela oportunidade do estudo, das palavras, que saibamos introduzir para poder vivenciar, para poder levar para o nosso próximo um pouquinho da Tua sabedoria,
um pouquinho do teu amor, umas gotinhas que seja, Pai, da tua humildade e da sua imensa compaixão. Mas ainda somos tão pequeninos, Pai, que te peço, ampara-nos, abençoa-nos, fortaleça a nossa fé, Pai. Ajude-nos, Pai, a não sair dos teus caminhos, nos envolvendo a cada dia, nos amparando a cada minuto. Que saibamos ser a luz, que saibamos pedir para receber aquilo que necessitamos. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus.